Em clima de Olimpíadas, o Entre Elas de hoje traz duas ex-atletas de dois esportes olímpicos que atuaram aqui em Caxias do Sul. A Juliana Roça, ex-atleta de taekwondo, e a Isabel Espies, ex-atleta de handebol. Meninas, bem-vindas. Obrigada por terem aceito nosso convite, estarem aqui com a gente. Vou começar perguntando para a Juliana, que também é jornalista, né? Que há um tempo se dedicou para o esporte. Como é que foi essa dedicação, esse tempo? E como é que foi tua trajetória? É ou ainda, não sei, né? Dentro do esporte de taekwondo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar de esporte, que é algo tão importante na nossa vida, né? Bom, eu comecei com o taekwondo quando eu tinha cerca de 13 anos, mais ou menos, e comecei assim porque eu queria fazer uma arte marcial, eu achava diferente, um esporte diferente, sempre gostei de coisas inusitadas. E o taekwondo não é uma coisa tão óbvia, né? Isso, principalmente para aquela época, que já faz um bom tempo. E eu, então, comecei a treinar, fazer exames de faixas, e logo no meu primeiro exame de faixa eu já comecei a competir na faixa colorida. E eu achei aquilo maravilhoso, aquela sensação, aquela adrenalina. Faixa colorida é a primeira faixa? Começa com faixa branca, daí vai a amarela, né? Vai subindo, são 11 faixas até chegar à faixa preta. Que é quando a gente, então, compete na parte mais da elite do esporte, né? Certo. Na categoria mais sênior, assim. Aí eu fui competindo e fui indo bem nessas competições e acabou que eu, quando fiquei faixa preta, eu entrei para a seleção brasileira de taekwondo. Nossa. E daí nessa... Foi uma pioneira, eu acredito. Em Caxias do Sul, sim. Aí também junto com a Maíra Ferreira, que é uma outra menina mulher aqui de Caxias do Sul, né, que nós éramos essa dupla, eu no peso mais leve, ela na segunda categoria de peso, terceira. E então eu comecei a competir na faixa preta, comecei a me destacar também nessas competições nacionais, até que eu fui ganhando algumas seletivas nacionais também e pude participar de competições também fora do Brasil. Né? Por exemplo, eu fui medalha de bronze em Pan-Americano, eu estive no Mundial Universitário, Olimpíadas Universitárias, que foi quase que uma Olimpíada, só que no nível universitário, né, que reunia todos os países nas modalidades de universitários. Fui para 2 Copas do Mundo, então nesse sentido eu pude conhecer vários países também, né? Fui 4 vezes para a Ásia, Estados Unidos, América Central, enfim, além do Brasil. Então foi um período da minha vida em que eu tive muitas conquistas no esporte, mas também um crescimento pessoal muito grande. Imagino, né? Ir para fora tão nova também. E como é que era, como é que se fazia com a questão financeira, assim? Como é que era? Tinha patrocínio? Era... A questão financeira, a Isabel vai concordar comigo, sempre é uma questão bem complexa dentro dos esportes, né? Principalmente no alto rendimento. Porque chega um momento que a gente tem vários gastos com viagens. Por isso que eu te pergunto, porque acredito que você se dedicava quase que totalmente ao esporte. Isso. Na época, eu fazia faculdade de jornalismo e praticamente 2 turnos eu também treinava. Né? Então, eu treinava em Porto Alegre, às vezes também treinava em São Paulo ou Rio de Janeiro. E nesse período, então, tinha um projeto chamado UX Olimpíadas 2004, que era um projeto da UX, que também a Isabel fez parte, e era um projeto, então, que apoiava algumas modalidades olímpicas aqui de Caxias do Sul. Então, eu tive um bom apoio, assim, no começo um pouco menos, depois melhorou quando eu comecei a me desenvolver um pouquinho mais. Então, foi algo, assim, sempre bastante sofrido essa parte financeira, mas eu ainda podia me considerar uma privilegiada em relação às outras atletas no Brasil, que também... Na época não existia Bolsa Atleta, tinham menos incentivos do que se tem hoje. Hoje também são poucos os incentivos, mas naquela época era menos ainda. Isabel, como é que foi tua trajetória dentro do handebol? A Juliana é um esporte mais individual e a Isabel nos traz mais o exemplo de um esporte mais coletivo, né? Primeiro foi atleta e depois foi técnica, isso, né? Isso. Obrigado pelo convite, a gente poder falar um pouquinho dessa nossa trajetória dentro do esporte. Na verdade, eu não sou de Caxias. Em 2000, eu vim parar em Caxias em função do esporte, né? Na época, eu fui convidada para fazer parte da equipe da universidade, que estavam montando uma equipe. Então, eu saí lá da minha cidade, do interior de Santa Catarina, e com 16 anos eu cheguei em Caxias. Então, eu tenho essa trajetória de
poder sim sair de uma cidade pequena, chegar numa cidade que estava começando a investir um pouco mais nessa modalidade, no handebol. E em função do handebol, então, também fiz a minha faculdade, fiz minha pós-graduação, meu mestrado, através de bolsas, e fui conseguindo aliar o esporte com os estudos, né? E porque a gente não consegue se dedicar só a uma coisa, né? A gente também tem que pensar no nosso futuro. Então, nesse sentido que o esporte também me proporcionou isso, né? Então, eu treinei, né, alto rendimento também de handebol, dos 16 até os 30 e poucos anos. Depois eu passei a ser mais coordenadora técnica, auxiliar técnica, até ser técnica, inclusive da equipe que disputava a Liga Nacional, que é a maior competição de handebol a nível Brasil. Também já fiz parte de comissões técnicas das seleções brasileiras, mas de categorias de base. Nunca cheguei a uma seleção adulta, diferente da Júlia, né? Um pouquinho mais complicado na nossa modalidade, até porque as atletas são mais da região central do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Certo, e vamos perguntar agora mais uma questão feminina para vocês. Vocês acham que o esporte é um pouco machista? Vocês encontraram alguma resistência quando vocês jogaram, apareceu como mulher, assim? Talvez time de futebol feminino até não tanto, mas tu dentro de um esporte de artes marciais, assim, encontrou um pouco de resistência, talvez? Eu vejo no cenário geral, sim, tem todo um estereótipo que, né, que elas estão fazendo ali, principalmente se a gente for pegar a seleção brasileira de futebol, a diferença que tem em relação a patrocínios com a seleção masculina, né, tem bastante diferença. Talvez as pessoas viam, como era uma arte marcial, elas iam meio que pelo lado do inusitado, assim, não cheguei a sofrer tanto a questão de preconceito, enfim, né? Às vezes as pessoas achavam um pouco estranho, a minha família também, que não era da área de esportes, ficava com receio, às vezes de eu sair, viajar por aí, né? Mas... sozinha, né? E tinha às vezes junto com a equipe em alguns momentos, mas eu pessoalmente não acabei sofrendo isso, mas penso que talvez se eu fosse um homem, talvez os patrocínios seriam um pouco mais elevados, né? Eu poderia ter mais fáceis e talvez também convites para integrar outras equipes maiores chegariam mais cedo. Eu acho que poderia ter isso, mas aqui em Caxias, na época, como era uma coisa bem inusitada, né, eu e a minha colega Maíra, nós éramos vistas assim, tipo, como as gurias do taekwondo, assim, porque era uma coisa bem diferente para aquela época, né? Acho que ainda é um pouquinho, né? Mas um pouco, não tanto, que nem naquela época. E tu, Isabel, tu considera, assim, o handebol não é visto tanto, assim, ele até acho que é considerado um esporte mais até feminino, né? Tu vê bastante mulheres nesse esporte, mas tu, dentro do contexto do esporte, tu vê assim, como tem um pouco de machismo, Por que eu pergunto isso, meninas? Porque é a primeira vez que as Olimpíadas desse ano vão ter praticamente metade dos competidores homens e metade mulheres, então é uma conquista feminina, né? E aí, eu queria também saber a opinião de vocês, né? Eu acredito também, né? Na verdade, muitas vezes nós temos que brigar conosco mesmo, né? Enfim, né? Mostrar o nosso potencial e depois tentar alcançar, principalmente essa questão financeira, né? Como o handebol é muito praticado nas escolas, a gente vê muitas meninas jogando handebol até uma certa idade e depois elas precisam, infelizmente, abandonar. Então, essa busca por patrocínio realmente acontece quando as equipes são de alto rendimento. E para se conseguir uma equipe de alto rendimento, a gente precisa dessa base, né? E que muitas vezes a gente não consegue chegar lá. É uma grande diferença entre meninas até 18 anos e depois chegar na categoria adulta. Então, muitas vezes a gente não tem nem como brigar por alguma questão assim mais financeira ou alguma coisa de comparar os gêneros, né? Porque é uma questão também de estrutura. É uma questão de preparar essa garotada, essa meninada, para quem sabe chegar numa equipe adulta, né? Mas essa evolução das mulheres participando das Olimpíadas mostra que sim, que a gente tem potencial, né? Desde 2012 em Londres, então as mulheres puderam participar de todas as modalidades femininas e masculinas, né? Recente, né? Se for ver. Então acredito que cada vez mais, se no Brasil acho que foram em torno de 45% de mulheres participando, agora aumentou um pouquinho, e vai chegar um momento, né? A gente não sabe quando, mas vai chegar um momento que a gente vai conseguir equiparar, né, esses dois. Mas é uma batalha diária, né? E de ano a ano. Às vezes a gente, um ano vai bem, outro ano não consegue o patrocínio, não consegue fazer uma equipe um pouco mais
competitiva. Então, essa questão de comparar homens e mulheres é um pouco complicado nesse sentido também. Não é? Até outra coisa que a gente esbarra, e que era uma alegação antigamente, é que o corpo feminino era feito para a maternidade, né? E não para o esporte. E eu acho que o que vocês acham? Vocês acham que a maternidade é uma diferença assim entre homens e mulheres? Acho que afeta isso, a maternidade, a escolha de ser mãe para as mulheres? Eu acredito que sim, a Isabel pode responder melhor, né, porque é mãe, mas tem até uma atleta, que agora eu não lembro o país, ou se é do Brasil mesmo, que foi impedida de levar o filho e ela estava amamentando. Então, isso é inadmissível, teria que ter uma abertura, né, para esse, porque é um trabalho, o esporte, quando ele se torna de alto rendimento, ele é o ganha-pão daquela pessoa. Então, isso não deveria existir. Claro que essa ideia também da equidade que está acontecendo é também pelas mudanças gerais que a gente, aos poucos, vem conquistando, né, por exemplo, a questão também de que antigamente o menino ficava na rua jogando bola, correndo, andando de bicicleta, e a menina era mais interessante que ela ficasse em casa, brincando de boneca, enfim, fazendo os afazeres, auxiliando a família na casa, enfim. Mas, como a Isabel falou, aos pouquinhos, né, vai se modificando. Isabel, tu então como mãe, como é que pode falar? Como mãe e como futura, né? Mais um aí, tá, caminho aí. Na verdade, eu fui atleta até os 34 anos, né? Não num nível elevado, mas enfim, a gestação também me fez parar de treinar. Sim. É claro que é um momento peculiar, assim, é o momento da mulher, de criar, né? De tentar fazer o melhor para o seu bebê. Mas depois a gente tem o sonho de voltar a fazer o que a gente fazia antes, né? Até porque gosta, né? Sim, porque queira ou não queira, tá no sangue, né? Se desde pequeno nós fizemos, nem que seja algo recreativo, algo de lazer, ou de manter a saúde mesmo, né? Então, na verdade, sim, é o cuidado, né? O cuidar do que está, né, para nascer, enfim, e depois se cuidar para tentar voltar. Então, são dois cuidados, e muitas vezes os homens não precisam dessa parada, dessa reestruturação, uma questão hormonal, questão estrutural, né? Então, eu acredito assim que as mulheres, sim, né, quando param para fazer a gestação, enfim, há toda uma questão também de pensar no futuro, né, do bebê, o futuro dela, se quiser continuar com essa história no esporte ou não, não é? Até porque essa parada afeta no rendimento dela, né? O esporte precisa de muita dedicação, disciplina, e aí talvez precisa parar, mesmo que seja 1 ano, 2, para voltar, já tem que recomeçar, né? Acho que é assim, né? É um recomeço, e aí buscar todo o tempo que ficou parada. Então, acho que a maternidade também afeta nesse sentido, além da... Porque quando chega no alto rendimento, cada vírgula, cada centésimo, cada... Um detalhe, né? É um detalhezinho que faz toda a diferença, né? Principalmente, acho que no esporte individual mais ainda, né? Porque depende dela. Sim. Eu, como um esporte coletivo, às vezes... sim, tem diferenças, né, significativas, mas por ser coletivo, acho que o grupo acaba contribuindo nesse sentido, mas no individual acho que é bem mais difícil ainda, né? Em que posição tu jogava, Isabel, no handebol? Eu jogava de central e de ponta. E depois, por que tu resolveu ser técnica? Na verdade, como eu sou da área da educação física, eu sempre gostei dessa questão da base, né, de incentivar os novos aí a seguir no esporte. Eu tinha um potencial, assim, até no esporte, mas minha altura não colaborava tanto, não tinha tanta força. E o handebol começou a ficar um esporte de bastante força, de potência, né? E não era minha característica física era a velocidade, que em alguns momentos é fundamental, né? Mas chega uma certa situação que se equipara a velocidade com potência, com força, a gente acabava sendo um pouco prejudicado, né? E aí, por gostar também dessa área da educação, eu resolvi também, né, seguir essa área de ser técnica e comissão técnica, né? Eu acho que você passar por isso também é importante, né? Porque uma coisa é você ser atleta e treinar, fazer gols, enfim. Outra coisa é você ir por trás, né? Dando subsídios, dando todo o ajuda, apoio que né? necessita. Como já atuou no campo. E não dá vontade de entrar, jogar junto? Nossa, se eu estivesse lá na quadra, eu ia fazer. Mas eu acho que é boa essa experiência, assim, de passar para os futuros, né? De ser atleta, de ter sido atleta e depois, né? Quem sabe poder encaminhar eles também para
essa nova etapa. Tá certo. Meninas, encerramos o tempo do primeiro bloco, nós vamos fazer um intervalinho. Você que está nos acompanhando, não saia daí, nós voltamos já já. Poderíamos pensar numa casa como apenas mais uma coisa entre tantas outras coisas que povoam o nosso mundo. E de fato, a casa pertence a esse conjunto de coisas necessárias à vida humana. Abriga das intempéries, esconde dos inimigos e protege das ameaças. Porém, nesse universo de objetos que sustentam a vida do humano no mundo, a casa ocupa um outro lugar. A casa não manifesta a sua originalidade por algo que se utiliza. A sua singularidade não consiste em ser útil à atividade humana, mas em ser a condição da ação humana no mundo. A casa é o começo do mundo humano. Para que o humano possa ser pensado, trabalhado e se manifeste no mundo, é necessário que antes conheça o recolhimento de uma casa que o abriga. Vamos ao mundo vindos da nossa casa, lugar para onde voltamos e nos abrigamos quando necessário. Não chegamos ao mundo vindos de um espaço desconhecido, atirados ou abandonados a ele. Chegamos ao mundo vindos da intimidade e da proteção que se abre dentro da nossa casa. Precisamos de uma casa. As coisas todas do mundo situam-se em relação à nossa casa. Para pensarmos o mundo, antes precisamos morar nele, encontrar no mundo o abrigo e a proteção de uma casa. Para existirmos no mundo, precisamos antes existir no abrigo da casa. Para contemplarmos o mundo, precisamos antes ser contemplados pelo recolhimento, pela segurança e pela proteção da nossa casa. Câmara Municipal de Caxias do Sul. Há 128 anos, a Casa da Comunidade. Todos os dias, criminosos portando este objeto colocam em risco a vida de pessoas inocentes. E a próxima vítima pode ser você ou quem você mais ama. O telefone nas mãos de quem passa trote é uma arma que congestiona linhas, atrapalha a brigada militar e pode tirar a chance de socorrer pessoas e evitar crimes. Ajude a brigada militar. Ligue 190 apenas em caso de emergência. De volta com o programa Entre Elas, hoje falando sobre esportes olímpicos, e nós estamos com duas ex-atletas aqui, uma do taekwondo, outra do handebol. E antes de começar a conversar mais um pouquinho, só vamos falar um pouquinho das Olimpíadas desse ano lá em Tóquio, né? Que começaram hoje. Então, as Olimpíadas vão ser do dia 23 de julho a 8 de agosto. Elas foram adiadas em função da pandemia, foi a primeira Olimpíada a ser adiada nessa nossa era moderna, as outras foram outras 3 canceladas, mas por guerras, né? E apesar do adiamento, o nome dos Jogos Olímpicos ainda vai ser Tóquio 2020, terão 33 modalidades esportivas, expectativa de participação de mais de 11 mil atletas, que vão representar 204 países. Então, números bem altos, e acredito que esses números mostram a sementinha das Olimpíadas plantadas nas pessoas, né? Principalmente na nossa juventude, porque a gente acaba vendo na TV, vê as pessoas jogando, competindo, aquilo que a gente já tem acesso, talvez, na rua, na escola. Como é que vocês veem, assim, mesmo as pessoas que não chegam ao esporte de alto rendimento, qual que é a diferença que o esporte faz na vida das pessoas, principalmente nos nossos jovens, né? Vocês atuam como professoras também, é isso?
Isso, eu também sou prof universitária, né, da área da comunicação, letras, mas a questão que eu vejo assim das Olimpíadas nesse sentido é que não tem como a gente não se sensibilizar quando a gente assiste um jogo, quando a gente assiste uma abertura oficial, né, de um dos Jogos Olímpicos, de a gente se emocionar, porque eu acho que a vida é feita de obstáculos que a gente vai vencendo, o esporte é isso constantemente. E a vitória, aprender a vencer, aprender a ganhar, aprender a perder, isso dá lições muito importantes, assim, de nacionalismo, de pertença a um lugar, de ter ídolos para se admirar, ídolos positivos, né, que vão, mesmo que aquela pessoa, que o jovem, que a criança não vá praticar aquele esporte como alto rendimento, ela pode ter isso como um espelho de autodesenvolvimento, de querer crescer, querer se desenvolver, né? Por exemplo, a gente percebe também uma mensagem muito positiva em relação à paz mundial, né? Por exemplo, palestinos, qualquer nacionalidade, lá nas Olimpíadas eles vão ser cordiais uns com os outros, né? Então, ali é uma prova de que é possível todo mundo se dar bem, todo mundo avançar enquanto sociedade. Respeitar as diferenças, respeitar os credos, as diferentes etnias. E eu acho que só tem exemplo positivo, assim. Quando chega a época das Olimpíadas, eu fico bem emotiva de ficar vendo, de ficar percebendo a garra, enfim, toda a superação que tem que se ter. Então, acho que é um exemplo muito positivo, assim, para a sociedade. Escutar as opiniões da Isabel. Também acredito nisso. Os valores olímpicos, né? Eu acho que como a Olimpíada acontece a cada 4 anos, são ciclos que são, né, plantados também. E eu acho que ver essa quantidade de esportes na televisão faz com que a gente também acabe se motivando, talvez não a ser um atleta de rendimento, um atleta profissional, mas a questão da saúde, né? Talvez ter afinidade por uma determinada modalidade que não é tão conhecida, alguma modalidade individual, alguma modalidade coletiva. Então, eu também penso nesse lado, né? Não é a Olimpíada pensando em ser atleta profissional, mas talvez motivar aquelas pessoas que estão assistindo, aquelas famílias, a ter um hábito saudável, a ter um hábito de atividade física, de exercício físico, né? E, por um outro lado, também essa questão da luta, da determinação, de buscar ir nos seus objetivos, né, dentro do esporte. Eu acho que o esporte tem um papel muito importante na questão social, na questão de a gente querer ser, né, alguém na vida. E talvez o esporte pode proporcionar isso. Eu acho até os espíritos de união, né, que hoje em dia a gente vê tão pouco, né, a pessoa está tão individualista. O esporte une as pessoas, né, mesmo que for esporte individual, né, Ju, porque o pessoal acaba precisa de uma equipe, ter outras pessoas para, até a corrida, que é um esporte individual, tu acaba se motivando vendo outras pessoas fazerem isso, né. E acredito que o esporte também ajuda nesse sentido. E na juventude ainda mais, porque é uma época que eles ainda não estão tão encontrados, digamos assim. Então, no esporte eles se encontrem, né? É a impressão que eu tenho. Uma questão assim que até hoje foi noticiado, né? Que no dia hoje que a gente está gravando esse programa, que foi a abertura e impedidos, então, de participarem todos os atletas lá do momento da abertura, que é sempre uma festa, os brasileiros fizeram a sua própria festa do lado de fora. Então, o Brasil todo mundo quando vê um Brasil já sabe, né? Vai ter festa, vai ter alegria, vai ter emoção, vai ter dança, vai ter samba, vai ter toda uma descontração que é natural do nosso país, né? E isso é muito bacana, né? Esse senso de que podemos sim ter uma ideia comum de sociedade, de valores, né? Isso é sem questões políticas, mas né, dessa união mesmo que dá para ter enquanto país, né? E, Isabel, tu acompanha jovens? Como é que foi, assim, tu treinava a equipe jovem? Sim, na época, né, eu era técnica, comecei com as categorias menores, de 12 anos, depois 14 anos, 16 anos, 18 anos, até a equipe adulta, né. A gente sempre fala assim, tu ter uma equipe adulta é o espelho para os pequenos, né, para os mais novos. Quem sabe um dia eles poderão chegar naquela situação. Os pais levam os filhos? Sim, e aí é importante, assim, por ser um esporte que ainda carece de mais investimento, a participação da família é fundamental, né? Incentivar aquela criança a participar do esporte,
não só, também financeiramente, né? Que muitas vezes a equipe não consegue manter todos os custos, todos os gastos que são necessários para a gente tentar participar das competições, né? Mas essa experiência de poder motivar os pequenos e subir de categoria, eu acho que é fundamental, né? Não só pensar eles em serem atletas profissionais, mas enfim, eles levarem essa modalidade ou esse esporte como algo bom para a vida, porque acho que as melhores amizades que eu, pelo menos, tenho hoje, foram as amizades que eu criei do esporte, né? Tanto de atletas da nossa equipe, como atletas de outras cidades, de outros estados, de outros países, né? E eu digo que o esporte é a maneira mais fácil da gente criar e fortalecer essas amizades, né? Independente da profissão, independente de, enfim, de tudo, eu acho que o esporte faz com que tudo isso seja, né, uma equidade, né? E são tantos esportes, eu acho que acredito que em algumas pessoas possam se encontrar, né? Se achar, porque tem tantas opções, né? Até esse ano entraram 2 modalidades novas, que é o surf e o skate, né? São Então, 5 modalidades novas esse ano. Surf, skate, escalada, o karatê e o softball. Né? ainda bem que eu tô com duas. A gente acaba conversando bastante com os nossos alunos, né? Ainda sou prof de escola, então, época de Olimpíada, a gente só fala isso, né? A gente E foi tenta comentado isso da questão da mulher ter maior participação. Sim, e cada vez mais a questão agora começaram a surgir algumas categorias mistas. Né? Então, Isso. tênis de mesa, tem natação, tem o atletismo, tem algumas categorias mistas, que mostra que as mulheres também podem chegar lá, mesmo disputando talvez com homens, né? Aquela categoria, elas também têm o seu potencial, né? A gente não quer chegar no nível dos homens, a gente quer mostrar que nós temos o nosso potencial. Então, acho que acredito que o corpo é diferente, a resposta do homem e da mulher é diferente para alguns esportes, tem né? modalidades que são extremamente masculinas em função das qualidades, das capacidades físicas que são necessárias para praticá-las, né? E que no feminino a gente consegue chegar a um determinado nível, mas não no nível deles, no nível feminino. Sim, dentro do que nos é capaz. Assim. E como é que é a disciplina dentro do esporte? Eu sempre tenho curiosidade, assim, tem que treinar tantas horas, tem que comer tanto, como é que é essa questão? Tem que acordar cedo, tem que treinar mesmo cansado, tem mesmo? Tem. Quando chega num determinado nível, sim. Por exemplo, quando eu estava na seleção brasileira, eu treinava 2 turnos e às vezes sábado de manhã. E então daí também tem a questão que tu começa a ter profissionais que atuam junto contigo naquela modalidade, porque senão fica muito difícil a gente alcançar o topo. Aí vai nutricionista, preparador físico, daí tem o treinador. Aí tem psicólogo, tem fisioterapeuta. Então, a gente é obrigado a se cercar dessas pessoas porque é uma carga emotiva, é uma carga de trabalho, é muito cansativo, tem lesões, né? Quase todos os atletas treinam lesionados, porque é quase intrínseco, né, Isabel? Vai forçando tanto, vai exigindo muito do corpo, e ele não consegue acompanhar, né? Por exemplo, eu tinha uma lesão no dedo do pé, e direito, e aquilo que eu tinha que fazer tratamentos sempre em sequência, porque hoje eu não posso treinar, não poder determinado momento, né? A competição é daqui 15 dias, como é que eu não vou treinar? Então, aí é uma vida bem, tem seus ônus, mas tem muito bônus também por isso que muitas vezes é uma carreira que dura pouco tempo. Porque aí a pessoa também ela não tem uma consistência para ficar tantos anos naquele ritmo, né? Ao menos de alto rendimento, mas lazer aí é aconselhável a vida inteira. A vida inteira, né? Até que o corpo aguente. Mas a gente vê que as carreiras de atleta são curtas, né? E a gente vê as pessoas lá nas Olimpíadas competindo e não vê todo o trabalho, o esforço que elas têm que ter por trás disso, né? Até a questão psicológica, porque toda vez, como é que é a emoção de competir? Deve ser forte, né? Eu lembrei agora de uma coisa. Você só treina ou trabalha? Que aí porque aí era uma questão assim, como assim, né? É um trabalho. É um trabalho, né? Muitas pessoas acham que tem que ser coisas imediatistas, né? Então, tem que ser, eu vou treinar hoje porque amanhã já vou conquistar uma medalha. E, na verdade, depois que a gente passa a fazer parte das comissões técnicas, a gente vê que é um trabalho que demora muito tempo, né?
e só o conjunto desses profissionais que faz com que aquele atleta consiga, assim, atingir um nível mais elevado. Porque às vezes pode ser que ele não esteja rendendo tão bem na quadra, mas é uma questão psicológica, uma questão nutricional, uma questão de lesão, Sim. e que ele acaba também não conseguindo manifestar isso, né? Então, quando a gente fala em equipe, a Ju, que é de modalidade individual, mas tem toda uma equipe por trás, né? Eu sou do handebol, a gente tem uma equipe na quadra, mas tem uma equipe por trás que tenta proporcionar o melhor para que se consiga chegar a um alto rendimento, né? Então, tem que tentar trazer esse equilíbrio, né? E a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Festas, enfim, sair com os amigos, não pode beber, enfim, consumir nada, né? Porque é uma questão também de regulamento. Então, a gente tem que acabar, né, optando, né? Nesse optar, muita gente acaba não querendo seguir também essa carreira esportiva, porque ela é muito regrada. Sim, não é? muito Muito regrada. regrada. A alimentação, acredito que exige bastante também. A Ju, que precisava do peso, do né, peso, Ju? que nem Tem que bater o peso, né? eu, por exemplo, sou peso, era peso pena, ou seja, o primeiro peso que existe, peso mais leve. Eu nunca tive problema de necessitar fazer trabalho para perder peso, né? Mas, assim, várias colegas minhas, isso é muito constante, porque às vezes eu tinha que fazer um trabalho de reforço para ganhar um pouquinho mais de peso. Quando era categoria olímpica, subia 2 quilos a mais do que eu estava acostumada, né? Então, às vezes eu tinha que fazer reforço, mas isso não significa, come chocolate, leite condensado. Não, daí vai ter que fazer todo um Comer com trabalho qualidade. proteína, musculação, enfim, para conseguir atingir o peso, enfim, e é bem regrado, né? Principalmente nos esportes que são, por exemplo, ginástica olímpica também, um esporte que necessita muito, uma regra muito forte nessa parte nutricional, né? E todos os esportes de luta é bem forte isso. Bom, então vocês consideram que o esporte é essencial na vida das pessoas? Imprescindível? Sim, independente do objetivo que você tem com aquele esporte, né? Se é um esporte que você quer seguir como carreira, se é um esporte para lazer, se é um esporte para saúde. Eu acho que o esporte como um todo, atividade física, exercício físico é fundamental, né? Pelos benefícios que ele pode nos proporcionar. Não só questões físicas, né? Mas questões psicológicas, questões emocionais, questões sociais, né? Então, acredito sim que o esporte é fundamental na vida de qualquer pessoa, independente da idade dela, de criança ou adulto, idoso, né? Eu sempre quando eu faço uma atividade física, assim, eu agradeço pelo meu corpo, pela possibilidade, porque é uma forma de se sentir muito vivo. A gente se sente vivo, assim, o coração sente, quando ele pulsa, assim, sabe? É uma sensação, assim, nossa, como eu sou poderosa, assim, né? Por exemplo, eu deixei de ser atleta há muito tempo, né? Mas eu sempre gostei de praticar outras coisas, corrida, bicicleta, trekking. Então, a gente vê lá um morro gigantesco e se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Mas depois, quando chega lá em cima do morro, percebe assim, nossa, como eu sou capaz de fazer isso, né? E dá aquela sensação de vitória, de estar vivo, de estar superando obstáculos, vendo o nosso coração pulsar mais forte, né? Eu acho que a gente sentir todos os limites do teu corpo. Eu acho que isso é muito bacana, esses presentes que o esporte nos dá, né? Legal. Meninas, estamos encerrando o programa de hoje. Agradecer muito a contribuição de vocês. Convidar o público que está nos assistindo a acompanhar as Olimpíadas, acompanhar os esportes, né? Convidar a treinar, a gente só viu benefícios aqui. E agradecemos muito a presença de vocês, a disponibilidade e de quem nos acompanhou, nos assistiu. Esperamos a audiência de vocês para os próximos programas. Um abraço e até lá!